tudo começa no líder. Não podemos estar à espera que, seja quem for, resolva os nossos desafios. Vivemos ainda assim, de forma consciente ou inconsciente, mas numa cultura em que quase que se aceita que, por ser ambicioso, eu vou pagar um preço. E esse preço é estar cansado, é o preço de estar desalinhado, se calhar, com outras vertentes da minha vida. Toda e qualquer decisão que vocês tomam, que podia ser a equipa a tomar, vocês estão a ser a pessoa que impede a equipa de ter autonomia. Vocês estão a ser a pessoa que traz lentidão à organização. Mas quando se consegue mudar o grau de dependência da equipa, vem uma palavra que nas empresas faz toda a diferença. E essa palavra é agilidade. E a velocidade é tudo nos negócios. A felicidade não acontece por acaso, muito menos em Portugal. É perfeitamente possível nós termos uma organização que trabalha a fundo, que tem ótimos resultados, sem nos esgotarmos, mas temos que tomar essa decisão contra as crenças que nós próprios, se calhar, temos. Obrigado a todos. Vamos agora para a talk. Não sei se preciso de apresentar o Ricardo, se calhar vou deixar essas honras para ti, mas a razão pela qual eu convidei, para além da inspiração, uma pessoa que fundou e liderou durante 35 anos a PHC, casa de software que vendeu recentemente, um dos exits mais bem-sucedidos, se não mesmo o mais bem-sucedido da gestão portuguesa. E para além disso, ainda muito antes de nos conhecermos, era uma referência naquilo que é o seu estilo de gestão humanizada, na forma como, muito antes de ser moda ou quase uma obrigação para os gestores trabalharem a sua marca pessoal, o Ricardo já dava cartas no YouTube e já nos inspirava a todos neste caminho que hoje em dia é quase obrigatório, como eu estava a dizer. E por isso, mais recentemente, nas várias conversas que temos tido, o propósito do Ricardo alinha muito com o meu e com o projeto que estou a criar, e é alguém que agora dedica as suas horas. Não lhe vou chamar de reforma porque seria mas dedica grande parte do seu tempo a retribuir, né, e a querer influenciar positivamente a gestão em Portugal. Na PHC, tu dirás com mais detalhe, mas cruzaste com milhares de pequenas e médias empresas portuguesas e, portanto, como empreendedor conhece os dois lados, né, de quem empreendeu, construiu uma grande empresa e de quem serviu muitos pequenos empresários, e por isso tem uma noção muito boa de quais são estes desafios, e esta talk vai ser um bocadinho sobre isso. Queres acrescentar mais? Vou-me sentando. Queres acrescentar mais alguma coisa sobre quem é o Ricardo? Pai de 4 filhos, 5 agora. Mas, acima de tudo, muito contente de estar aqui. Agradecer-te, Marco, porque eu gosto muito de partilhar sobre isto. E hoje não é sobre inteligência artificial? E falar, mesmo que não seja só inteligência artificial, porque realmente é uma moda e ultimamente só me chamam para inteligência artificial, por isso falar de gestão é uma paixão muito maior. Eu formei-me em gestão, tenho um MBA em gestão, portanto, acho que vai ser uma conversa muito gira. Então, vou começar a disparar as perguntas. Bora. Então, como eu dizia, né, 35 anos à frente da PHC, viste passar, né, a tua empresa de pequena para líder de mercado, acompanhaste milhares de clientes e por isso a minha primeira pergunta para ti é: quando tu olhas para o tecido empresarial português hoje, nomeadamente nas PMEs, sejam elas de comércio, serviço, indústria, qualquer setor, qual é a lacuna estrutural que tu continuas a ver ao dia de hoje? Essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que não sou só eu que vejo, acho que todos vemos. Eu acho que o problema número 1 em Portugal, de uma forma geral, é que a maior parte das empresas não tem um sistema de gestão. Não tem um sistema que lhe permita que a decisão seja tomada sem ser pelo dono ou pelo CEO. Então o que nós vemos é empresários altamente esforçados, empresários a trabalhar 12 horas por dia ou mais, com grande esforço para compensar, acima de tudo, para compensar não ter um sistema em que a empresa se gera a si própria, a empresa se alimenta a si própria, a empresa está sempre a aprender. Tudo isso é preciso sistemas. E ao longo do tempo, a PHC teve 35 mil clientes. A minha maior dúvida era, eles não aproveitavam software. Nós vendíamos o software. E as pessoas usavam software para fazer faturação e pouco mais. Quando o meu propósito de software era: criem um sistema de gestão apoiado em tecnologia para não trabalharem tanto, para que as pessoas sejam
sintam essa autonomia e por causa disso sejam muito mais felizes a trabalhar. Eu consegui uma coisa, das coisas que eu sinto que me dá mais prazer ter conseguido, foi uma empresa que nunca teve prejuízo nos 35 anos e que foi eleita a empresa mais feliz para trabalhar em Portugal. E eu acho que isso é a prova de que é possível ter imensos resultados a competir contra concorrentes estrangeiros de todas as dimensões e as pessoas impecáveis e divertidas. E para isso é preciso um sistema. Eu acho que essa é a lacuna. Nem há sistema, nem há vontade de o encontrar. Porquê? Eu acho que o porquê está incluído na resposta. A maior parte dos empresários que nós vemos estão debaixo d'água. Estão permanentemente envolvidos na decisão e na operação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há pouco tempo a pensar. Não havendo tempo a pensar, vou agora estudar um sistema novo para depois implementar coisas que começa sempre por ficar um bocadinho pior antes de ficar melhor. Por isso, nem têm tempo para se expor a boas práticas. E ao não se expor a boas práticas, também não sabem que há outras maneiras melhores de fazer a coisa. Tu estavas a dizer que agora o meu objetivo alinha-se com o teu, e o meu objetivo é precisamente esse. Durante toda a vida, uma das sortes que eu tive foi estar permanentemente a aprender, permanentemente a ir ver o que é que se faz de melhor. E ter a sorte de ser o CEO e o founder e o major shareholder e poder aplicar aquilo na PHC. Portanto, estive permanentemente à procura desse sistema, num sistema em que eu trabalhasse pouco. Eu sou preguiçoso e gostava de trabalhar pouco. E trabalhar 10 horas por dia, que era o que me aconteceu durante muito tempo, era péssimo. Uma das frases que eu te ouvi dizer, que eu acho brilhante e que no fundo já passaste um bocadinho por isso, mas só pondo o ponto de exclamação nesta parte da conversa, é que tu defendes que o líder tem que ser inútil na execução para ser útil na estratégia. Queres-nos falar um bocadinho mais sobre o que é que isso... Porque estar debaixo de água, eu acho que toda a gente aqui está a começar a sentir essa dor. O Ricardo deve estar a falar para mim, deve conhecer o meu negócio de alguma forma. Eu era cliente da PHC e não sabia. O que é que falta efetivamente, para além do tempo? Não é? Parece óbvio, mas o que é que tu sentes falta aos líderes para se tornarem inúteis na execução, mas úteis na estratégia? Este conceito inútil traz uma história por trás, porque nós quando fazemos a empresa e há toda aquela adrenalina do início e de conseguir clientes, nós ficamos um pouco viciados nesse ritmo e nessa importância. De repente as decisões passam todas por mim. Eu sou realmente importante, eu faço a diferença. E quando as pessoas se habituam a isso e gostam disto, na verdade o que é que estão a conseguir? Que ninguém decida e que ninguém queira, no mínimo, confrontar-me. E eu fui esse líder durante muito tempo. A certa altura encontrei um livro que se chamava A Arte de Ser Inútil, escrito por um português chamado Ricardo Vargas. E quando eu li o livro, aquilo fez uma espécie de luz na minha cabeça, que é este conceito de o líder, seja o líder de uma equipa, seja o líder da empresa, ele tem que dizer para onde é que nós vamos. Então ele tem que ter tempo para pensar, estudar as alternativas todas e ver, é para ali que eu quero ir. Mas uma coisa é dizer para onde é que nós vamos, a outra é como é que vamos, o que é que vamos fazer. E isso tem que ser a equipa. Ele tem que encontrar uma equipa que, quando ele diz é para ali que eu quero ir, todos eles, ok, eu sei para onde é que o que é que nós vamos fazer. Para criar esta equipa, a primeira coisa que ele tem que pensar é, não sou eu que vou dar o como, não sou eu que vou dizer. Porque cada vez que eu digo para onde é que é, eu estou a desautorizar as pessoas, estou a dizer, vocês não sabem para onde é que é porque sou eu que estou a dizer. Ao fim da terceira ou quarta vez as pessoas já nem têm vontade de dizer. Mesmo aqueles que ao princípio tinham. Isto é uma espécie de uma pescadinha de rabo na boca em que o líder não quer ser inútil porque acha que faz a diferença e gosta disso. As pessoas, por causa disso, também ficam à espera de receber instruções, não desenvolvem a capacidade de descobrir caminhos e gera-se um ciclo vicioso negativo. No segundo em que o líder diz, não, eu vou ser inútil. Inútil no sentido de, eu vou dizer para onde é que é, mas vocês é que sabem como é que lá se vai chegar. De repente as pessoas ganham autonomia, ganham a capacidade de tomar decisões e de fazer coisas. Quando conseguem, ganham essa sensação de vitória que lhes dá vontade de continuar. Portanto, depois de eu ter lido esse livro e de perceber que este caminho resultava muito melhor, comecei a mudar o meu estilo. O que foi dificílimo, porque as pessoas estavam habituadas a outro estilo. De repente, eu não dizer o como
parecia, ele não liga muito a isto, ele se calhar já está distraído com isto, quer fazer outra coisa. E isto a PHC tinha 10 anos de idade, eu tive lá 35. Ainda não estavas nessa altura a pensar no exit? Não, ainda não estava. Por isso é uma coisa que é difícil. E é difícil, e eu aceito que seja difícil para um empresário português que está habituado a eu decido melhor, mais rápido do que todos, que na verdade é não confiar na equipa, que por causa disso também só encontra coisas na equipa que o ajudam a não confiar. Do género, dá de vez em quando uma hipótese, eles falham, que é natural. Estás a ver? Diz assim próprio. Realmente esta equipa não dá, tem que ser eu. Tem que ser eu a fazer isto, tem que ser eu a falar com o melhor cliente, tem que ser eu a ir corrigir este problema. A empresa fica dependente de uma pessoa. Enquanto forem 10 pessoas, a coisa funciona. Assim que atinges 30 ou 40, para. E por isso é que em Portugal 95% das empresas não passa dos 10 anos. Não passa dos 10 anos. E a maior parte é porque mesmo quando crescem, se não houver o sistema de gestão, elas acabam por estagnar e depois cair. Eu acho que isso é uma pena e é um problema. De acordo. Falar um bocadinho de cultura. Consegui fazer com que a mensagem passe para toda a organização, passa muito pela cultura que se vive. Tu disseste também que, numa entrevista, que a cultura se define pelo pior comportamento que o líder tolera, que eu acho que é uma frase brilhante. Dito isto, como é que o que é que faz um líder começar a tolerar o que em princípio sabe que não devia tolerar? Essa é uma pergunta muito abrangente, mas também muito interessante. A cultura, por um lado, vamos à definição de cultura. A cultura é, das definições mais simples de cultura que eu conheço, cultura é como é que nós trabalhamos aqui e como é que nós nos tratamos uns aos outros. Quando nós respondemos a estas duas perguntas, estamos a definir o que é a cultura da organização. Como é que trata o cliente, como é que trata uns aos outros, como é que responde quando há crise, como é que responde quando o chefe não está a ver. Tudo isso é a cultura. E a cultura, na maior parte das empresas, não é profissionalizada. No máximo tem no site ou na parede os valores e a missão, e isto já é o máximo. Então o que é que acontece? A cultura evolui por observação. Quando nós somos 5 ou 10, nós observamos o líder da empresa, ele tem este comportamento, é assim que é para nos comportarmos aqui. O que é algo muito natural e é assim mesmo que deve funcionar. É muito raro uma empresa definir a cultura antes de começar, embora já havia empresas que fizeram isso. No meu caso, eu fiz para aí 15 anos depois de ter começado. E esse talvez tenha sido um dos maiores erros da minha vida, porque a cultura, enquanto é o CEO ou o founder, ou o grupo de founders que contrata as pessoas, eu vou contratar pessoas que eu acho que vão ter o comportamento que eu quero. Isso por um lado. Por outro lado, somos tão poucos, cada vez que há um comportamento deviante, fala-se e corrige-se. Quando atinge ali os 30, 40 pessoas, em que eu já não consigo ir a todas as entrevistas, já não sou bem eu que contrato, alguém vai contratar. E alguém vai contratar segundo os valores que essa pessoa acha que devem ser os valores que deve recrutar, que só por milagre é que são os mesmos que os meus. Por mais que a gente tivesse conversado. Portanto, a partir daí, se não há uma cultura profissionalizada, temos um problema. Essa frase da tolerância, que não é uma frase minha, eu ouvi essa frase várias vezes quando estava a discutir isto, é este conceito define-se a cultura de uma equipa pelo pior comportamento que o líder tolera. Pensem bem nesta frase. É uma frase muito interessante, porque eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nesta equipa o líder chega atrasado às reuniões. Esta reunião chega atrasada, amanhã também chega. Isto quer dizer que faz parte da cultura. Está ok chegar atrasado. Agora vamos ver outra coisa, que é, o líder chega a horas, mas há uma pessoa que chega sempre atrasada. E ele não diz nada. Se calhar é o melhor vendedor, se calhar é o melhor técnico. E ele não diz nada. O que é que os outros pensam? Pensam, olha, se o outro chega atrasado e o líder não diz nada, isto é um comportamento aceito. Ou seja, um comportamento aceito forma-se a cultura. Porque a cultura é a observação de comportamentos, quando não está escrita. Não é? Isto volta à primeira pergunta. O líder que toma todas as decisões, que está sempre permanentemente em cima da operação completa, à procura das exceções, dos problemas, o que é que lhe acontece? Acontece-lhe uma coisa muito simples. Cansa. Cansa-se. E quando nós nos cansamos, a nossa tolerância para o que está errado aumenta. E então, se calhar, já não tenho paciência para ir corrigir isto. Já não tenho a paciência para comprar esta luta.
A cada coisa que eu não tenho paciência, a equipa observa que, olha, isto passou a ser aceito. E de repente temos uma cultura medíocre, porque a tendência de comportamentos que não são corrigidos, de conversas difíceis para a qual não há coragem de as ter, é a mediocridade. E a mediocridade não ajuda as empresas. Podíamos estar o dia todo só a falar sobre esse ponto, mas temos o jantar, pelo menos, para continuar. Eu, pelo menos, tenho mais 2 ou 3 perguntas para fazer sobre esse ponto especificamente, mas vou guardar para o Q&A. Eu há pouco disse que foste pioneiro em alguns conceitos, muitos conceitos que hoje em dia são quase banais para ser um bom líder. Um deles foi a introdução da preocupação com a felicidade dos colaboradores. Inclusivamente, tu dizes que a felicidade deve ser um KPI. Quem não conhece o percurso do Ricardo, para além de inteligência artificial, há uma outra coisa que o Ricardo fala com muito gosto, e é provavelmente em Portugal o maior especialista do tema, que são OKRs. Posso dizer isto? Mas, sim. OKRs, sim. OKRs, posso... Pronto. Não vou dizer que é a mesma coisa que KPIs, mas para fazer um enquadramento. E, portanto, a atenção aos números e a importância das métricas na gestão da equipa é algo que o Ricardo valoriza muito. E por isso, para alguém que valoriza isso, dizer que a felicidade devia ser um KPI tão importante como o lucro, por exemplo, é uma declaração forte. E por isso, da tua experiência, sendo isto fundamental, porque é que continua a ser tão difícil vermos isto a ser posto em prática, para além de renomearmos os recursos humanos como Departamento da Felicidade? Exato, essa moda já passou, felizmente, porque quando nós nomeamos um departamento, um nome qualquer, fica super fácil para o resto da empresa dizer esse assunto é com aquele departamento. Eu sempre fui contra um departamento de inovação, porque de repente o resto da empresa já não tem que inovar, temos um departamento que inova e o departamento da felicidade era mesmo... Eu acho que isto da felicidade foi uma sorte que eu tive. Quando eu cheguei a este mundo profissional, tinha 22 anos, eu queria divertir-me, estava no 4º ano da faculdade, queria-me divertir. Não é? Todos os dias nós íamos à cerveja. Todos os dias. Portanto, eu queria uma empresa em que fosse divertido lá estar. Nós éramos para aí 10 ou 15, tudo jovens, de 20 e poucos anos. E já na altura, enfim, depois mais a sério, eu pensava, aqui é o local onde eu passo mais tempo acordado. Portanto, tem que ser divertido. Temos que entregar, temos que vender, temos que bater a concorrência, temos que ser muito pró. Mas a vida é para ser descontraída, não se pode levar a vida muito a sério. E então eu sempre levei a empresa neste caminho do aqui é divertido, aqui é lindo ouvir gargalhadas. Mas quando eu cheguei a este mercado, em 1989, do século passado, havia empresas em que rir era que estava-se na balda. Rir, não pode. Está ali aquela gente toda a rir, devem estar a falar do chefe ou de alguma coisa. E essa mentalidade é terrível. Uma gargalhada dentro de uma empresa é uma coisa espetacular. E então tive a sorte de ter este conceito. Mas Portugal é sisudo, não é? A nossa música é o fado. As pessoas achavam que são crianças a fazer software, isto não é uma empresa séria. E então eu disse a mim próprio, não. Depois, claro que para ajudar a isto, há estudos. Uma pessoa feliz produz mais 10% do que uma pessoa que esteja no seu estado normal. Basta a gente pensar um bocadinho e é óbvio, não é? Uma pessoa feliz arrisca mais, uma pessoa feliz interpreta os obstáculos de maneiras diferentes. Mas depois temos outra coisa diferente, que é uma pessoa infeliz. Uma pessoa, quando está em estado de infelicidade, produz menos 37%. Ou seja, se estivermos a falar entre um feliz e um infeliz, estamos a falar em 50% de produtividade. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que saiu uns dias antes do Covid, eu escrevi lá, a felicidade é lucrativa. Porque isto da felicidade é um conceito até meio difícil de definir. O que é felicidade? E eu nem me atrevo a entrar por aí. Nós todos sabemos quando nos sentimos felizes e sentimos infelizes. Mas eu tenho consciência de uma realidade. A felicidade depende de cada um. Não depende da empresa, não depende do Estado, não depende do parceiro. Depende de mim. Acima de tudo, porque todos nós, e eu inclusive, nós estamos onde as nossas decisões nos levaram. Fomos nós que escolhemos o curso, influenciados, mas escolhemos. Fomos nós que escolhemos o emprego.
Se nós não gostamos do emprego, nós estamos a escolher lá estar. Portanto, toda a minha vida, a minha decisão é minha, mesmo com o parceiro. E as pessoas não têm noção disto. Nós temos uma certa tendência de outsourcing da felicidade. Não, se eu tiver um aumento é que eu vou ser feliz. Não é? Se eu tiver um emprego impecável é que se o meu chefe me der atenção é que eu vou ser feliz. Isso está tudo errado. Por outro lado, a infelicidade já não. A infelicidade já pode depender muito da empresa. Se eu tiver um chefe que é microgestão, que está sempre em cima de mim, isso vai-me provocar uma infelicidade incrível. Se eu tiver uma equipa que nas minhas costas só dizem mal, que não há segurança psicológica, isso vai-me provocar uma infelicidade incrível. Então, nesse sentido, a minha ideia e a minha tentativa de promover isso junto às empresas portuguesas é: as empresas têm que investir nisto, têm que gastar dinheiro. A felicidade é lucrativa, significa que se eu investir vou ter retorno. A felicidade não acontece por acaso, muito menos em Portugal. Não acontece por acaso. Em Portugal, por acaso, só acontece criticar o próximo, criticar o lado, criticar o chefe, criticar a empresa, o ordenado, os impostos, tudo. Menos a si próprio, não é? Portanto, então o que é que eu fiz na PHC? Por um lado, nós tivemos imensas sessões de formação deste conceito da felicidade depende de mim. Tínhamos formação, coaching e mentoria, para quem quisesse. Não era obrigatório. A formação era, o resto não. E até houve pessoas que aconteceu o que te aconteceu. Então isto não é a minha vida, vou à minha vida. O que para mim era ótimo, porque também estar ali contrariado só não ajuda nem a pessoa, nem a equipa, nem a empresa. E depois muita formação aos líderes de consciencialização da capacidade de infligir infelicidade aos outros. Porque as pessoas às vezes não têm noção da infelicidade que provocam nos outros, não é? Acima de tudo porque não pensam nisso. Preferem olhar noutro sentido. E neste investimento todo, depois investi também em mindfulness, nós tínhamos meditação todas as semanas na PHC, que é uma coisa que eu recomendo profundamente, porque tem claramente um caminho para a felicidade fantástico. Não sei se foi por isto, não é? Não sei se foi por isto, mas a empresa nunca deu prejuízo, cresceu sempre em vendas, só de crescemos em vendas em 35 anos, só houve 3 anos, foi as 3 crises que as vendas baixaram um bocadito. Nunca despedi ninguém por causa de vendas, sempre despedi por incompetência e pronto. E ainda por cima, já no finalmente fomos eleitos a empresa mais feliz, tivemos sempre no top das melhores empresas para trabalhar em Portugal, só por este conceito de isto dá dinheiro. É muito divertido, é giro, mas acima de tudo, isto dá dinheiro. Pronto, quando eu dizia isto para determinado tipo de empresários, ficavam a olhar, ele deve ter acontecido alguma coisa, mas eu tinha os números para provar. Mas de facto foi essa a história da minha vida e desse aspecto tenho os números para provar, o que é uma coisa muito positiva. Deixa-me pegar então no que estavas a dizer, que mesmo ao dia de hoje não é bem essa cultura que se vive, não é? E se calhar muitos anos depois até já ter passado de moda a renomear os departamentos de recursos humanos como departamento da felicidade, a verdade é que pode haver muita gente a ouvir o que acabaste de dizer e continuar a achar está a viajar na maionese. Ou agora só diz isso porque já vendeu a empresa. Qualquer coisa deste género. Sim, pode, mas tudo o que eu disse, tudo o que eu acabei de dizer, nem sou eu que digo, não é? Eu apliquei na prática. Mas há estudos sobre isto. Uma das empresas melhores de estudos de produtividade empresarial chama-se Gallup, que é uma empresa americana de estudos de mercado. E eles descobriram uma coisa interessantíssima, que é, eles fazem 15 perguntas para avaliar o compromisso das pessoas com a empresa, ou seja, até que ponto, usando a palavra inglesa, até que ponto eu estou engaged com a empresa. E eles descobriram, das 15 perguntas, há uma que reduz 40% a rotatividade. Portanto, a rotatividade é as pessoas irem-se embora. Quando uma pessoa se vai embora, custa 1 ano e meio de ordenado dela substituí-la, por causa do tempo de encontrar outra, do know-how que se perdeu e do tempo que a outra demora a entrar. Está há 1 ano e meio. Portanto, é imenso dinheiro. Baixar isto em 40% é imenso dinheiro, basta multiplicar. A pergunta é, tens um amigo na empresa? Se a pessoa disser que sim, reduz 40% a probabilidade da pessoa se ir embora. E nós pensamos, ok, então pronto. Não posso fazer nada, as pessoas escolhem os seus amigos. Não é bem assim, não é? Se nós
como empresa, provocamos a interação entre todos, estamos a aumentar a probabilidade de haver amigos. Se nós fazemos festas, celebrações, o que for, estamos a aumentar a probabilidade de haver amigos. Se nós fazemos team building obrigatório com as equipas, estamos a aumentar a probabilidade de haver amigos na organização. Quando aumentamos esta probabilidade, vamos buscar os 40%, que multiplicado pelo ano e meio, dá dinheiro. Portanto, independentemente de ser ótimo isto, eu nunca digo que as empresas são uma família, porque isso eu sou contra. A família, a gente não pode despedir a família, não é? E um incompetente tem que sair de uma empresa. Mas, de repente, se nós conseguirmos que as pessoas se deem bem com a sua equipa, tenham amigos lá, resultou. Mas isto custa dinheiro. Por outro lado, está estudado. E então, de repente, voltamos à primeira pergunta de todas, que é, mas quem é que estuda isto? Quem é o empresário em Portugal que estuda isto? Há alguns. E esses que estudam isto são os que vão ficar à frente. E que depois vendem a empresa e ficam aqui a conversar e mandar bocas sobre isto. Esta foi um bocado convencida, não queria nada fazer isso. Depois gostamos desta parte, só chorar. Mas os resultados falam por si, não é? Hoje daste ao luxo de fazer o que construíste a empresa que querias e daste ao luxo de fazer o que... Foi sorte, certamente. E foi divertido. Foi sorte. Deixa-me continuar neste tema, não é? Vivemos ainda assim, não é? Eu acredito muito isso, vejo isso, de forma consciente ou inconsciente, mas numa cultura em que quase que se aceita que, por ser ambicioso, eu vou pagar um preço. E esse preço é estar cansado, é o preço de estar desalinhado, se calhar, com outras vertentes da minha vida. Se eu quero construir algo grande, é um preço que há a pagar, é uma consequência e que é muito aceite. Não é? A minha vida pessoal vai ter que sofrer com isto. Tu já falaste nisto, reinventaste várias vezes ao longo deste percurso de 35 anos e ainda assim sinto que, apesar das reinvenções, foi exatamente para te ires mantendo alinhado com quem tu eras, e tu falaste dos valores. Queres-me falar um bocadinho sobre esse processo? Como é que se faz isto na prática? Se mantém uma empresa lucrativa 100% do tempo que esteve ativa, e ainda está, vendeste, mas ela não morreu, sem te desalinhares a título pessoal. Como é que isto se faz? É muito difícil, é uma mentalidade quase inquebrável. Eu vou-te dar um exemplo meu. Portanto, quando eu cheguei a este mundo, tinha estudado na universidade e como alguns jovens hoje em dia, alguns dos quais eu sou mentor, na universidade nós somos ensinados isto é sempre a fundo e estares cansado é que é o símbolo do teu sucesso. Jantar de amigos, chegas às 9, todos chegaram às 8, tu, estive a trabalhar, ei, fogo, isto é que é. E quando eu cheguei a este mundo, Portugal tinha muito isto, não é? Eu lembro dos bancos, as pessoas ficarem no banco até às tantas só para parecer bem. E isto foi de tal maneira que eu a certa altura pensei, não, isto, eu tenho que mudar, eu não quero trabalhar este ritmo, não quero este cansaço. Então defini uma coisa que foi não trabalhar às sextas. Isto, é há 20 anos. E como é que começava a minha sexta? Eu adoro jogar golfe e o princípio da sexta, das 8h30 às 10 da manhã, era jogar golfe. Eu ia para lá com um peso na consciência que vocês não imaginam. Tipo, eu estou aqui, está tudo a trabalhar lá, eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Isso me vem. vergonha disto. Quando eu se calhar estava a fazer a melhor coisa que eu podia fazer pela PHC, que era abrandar o ritmo, parar para pensar, porque eu aproveitava, na verdade, eu trabalhava às sextas. Não tinha reuniões, nem coisas assim, não tinha compromissos. Acabava por aproveitar para estudar às sextas, para ler às sextas, para jogar golfe. Os médicos todos, e com 4 filhos, também os médicos dos filhos iam todos para a sexta. E, portanto, 20 anos em que na empresa não me viam às sextas. Claro que havia umas sextas que eu tinha que ir, porque havia crises. Mas eu lembro-me deste problema de mentalidade. De eu próprio ter vergonha do que eu estava a fazer. Quando é a melhor coisa que se pode fazer. A partir daí, eu passava a incentivar a minha equipa. Fiquem um dia em casa. Tens uma coisa para te focar, para estudar. Fica em casa. Ninguém fazia isto, nem comigo a dizer. A mentalidade portuguesa é tens que estar a trabalhar. E tens de estar a trabalhar e todos temos de estar-te a ver. Depois veio esta coisa maravilhosa que foi o Covid, que a mentalidade mudou. E aí mudou radicalmente. Já há uma data de gente que só quer ficar em casa. Isto para dizer que
É perfeitamente possível nós termos uma organização que trabalha a fundo, que tem ótimos resultados, sem nos esgotarmos, mas temos que tomar essa decisão contra as crenças que nós próprios se calhar temos. E eu tinha essa crença bem enraizada. Quando eu escrevi o livro eu contei esta história do golfe às sextas-feiras, então toda a gente sabia. E de repente saiu uma vergonha. E eu era o dono daquilo e tinha vergonha. Realmente a nossa mente é incrível. Tens mais tempo para jogar agora? Ou continuas Agora a também tenho, amanhã vou jogar, amanhã às 8h30 estou a jogar. Vendeste a PHC, fizeste enfim, também podíamos marcar outra conversa só para falar sobre o exit e a preparação para o mesmo, é outro tema super interessante. Mas costumas dizer muitas vezes que a altura em que tu geriste a PHC e este momento, o propósito sempre foi o mesmo. Também disseste há pouco, não é, que nós temos de ser responsáveis, olhar primeiro para nós próprios. E aproveitar que temos uma sala composta maioritariamente por empresários, tu que convives com 35 mil clientes, foi isso que disseste. Nesta fase da economia portuguesa, do empreendedorismo, com as oportunidades, não vamos falar sobre elas, que a tecnologia nos está a trazer a todos, o que é que tu esperas de ver nesta, não vou dizer só na nova geração, mas quem está aqui é porque também está a querer ouvir coisas novas, melhorar. Acho que não precisamos ter 20 e poucos anos para nos queremos reinventar, pelo menos essa é a minha crença aos 41 e por isso é que estou a fazer isto. Mas o que é que tu esperas do gestor, vamos dizer, do gestor atualizado em Portugal? Eu adoro Portugal. Portugal realmente é um país espetacular e por isso é que vêm tantos estrangeiros para aqui e adoram e cada vez vêm mais, não é? Só que o problema número 1 em Portugal é a gestão. Nem é o Estado, nem é os governantes, não é a gestão. Nós temos o talento, os portugueses bem geridos têm uma produtividade incrível. 1/3 da população ativa de Luxemburgo é portuguesa. E a produtividade de Luxemburgo está no top 7 e nós estamos em 5 a contar do fim. E são todos portugueses. Portanto, eu acho que o problema número 1 é a gestão. Quando eu estava na PHC, o propósito que eu dei à PHC foi Better Management for Happier People. Ou seja, uma boa gestão traz todos os stakeholders felizes. E esse foi o meu desafio sempre lá. Agora que saí, o desafio continua a ser o mesmo. Por um lado estou a tentar escrever tudo o que eu sei, que é um desafio muito interessante. Eu nunca pensei que fosse tão interessante. Porque realmente todos nós, qualquer um de vocês que está aqui, sabe tanta coisa. Mas a gente não escreve, não é? Se a gente escrevesse tudo o que sabe, podia ajudar tanta gente. E esse é o meu objetivo para o gestor ou o empresário português. É fazer aquilo que eu acho que me trouxe sempre um bom resultado. Foi estar permanentemente a aprender. Eu sou uma pessoa curiosa, mas eu encontrei um sistema de aprendizagem em que se nós estivermos sempre a aprender, sempre à procura do que é que se pode fazer melhor, criar tempo para ter tempo para essa procura e depois aplicar, isso para mim é o caminho total para o sucesso de uma empresa portuguesa. Hoje temos a inteligência artificial que aumenta a produtividade de uma forma incrível. Tive com um professor americano que disse: empresas nos Estados Unidos, quem não investe 10% do seu tempo de trabalho numa ferramenta de inteligência artificial vai ficar para trás em 6 meses. E eu hoje tenho estado a fazer várias apresentações a muitas empresas em Portugal sobre inteligência artificial, que a minha apresentação foi o máximo de horas que eles tiveram dedicados à inteligência artificial. Toda a gente usa o ChatGPT, faz umas perguntas e agora o cloud e tal, mas aquilo tem um potencial incrível. Por 20 euros por mês, nunca houve tecnologia tão barata. O software PHC custava milhares e fazia muito menos do que isto. E de repente não estamos a aproveitar. Portugal podia crescer 8% o PIB. Estudo da Google. 8% ao ano o PIB. Na minha vida, eu tenho 59, na minha vida nunca crescemos 8%. Podíamos crescer 8% só se aplicássemos a inteligência artificial generativa da forma que a Google propôs ao nosso governo. Mas isto é preciso irmos atrás, não é? É preciso procurarmos, é preciso... Muitas das minhas apresentações, o último slide,
é só o slogan da Nike. Just do it. Just do it. Porque nós falamos, mas depois... É? Toda a gente, não há aqui ninguém que não saiba que a inteligência artificial vai mudar o jogo. Quem é que gasta 10% do seu tempo de trabalho a mexer na inteligência artificial? Ninguém. Porque há outras coisas mais importantes. Não é? O quê? Esse é que é o ponto. E eu estou a dizer, a inteligência artificial é só um exemplo, não é? Porque podia falar aqui aliás, já falámos em sistemas de gestão, sistemas de decisão, sistemas de como é que a empresa decide, como é que a cultura está organizada, como é que nós tratamos as pessoas para assegurar a produtividade delas, como é que investimos na felicidade. Todas estas coisas, se a pessoa for estudar e aplicar na sua organização, os números comprovam que trazem resultados. E isso é uma coisa que dá cabo de mim, ver os empresários portugueses a trabalhar tanto, porque nós trabalhamos a sério, trabalhamos imenso tempo, mas com este resultado na OCDE 5 a contar do fim em produtividade. Portanto, nós não devíamos aceitar isto, nós devíamos nos revoltar contra isto. Nós temos o talento. Falta o método. Falta o método, de acordo. Ricardo, última pergunta, para fecharmos esta talk. Falaste aqui vários temas. Ausência de sistemas, felicidade, a cultura de aprendizagem, só para citar alguns dos temas por onde esta conversa andou. E mais uma vez falaste também sobre autorresponsabilização. Tudo começa no líder. Não podemos estar à espera que, seja quem for, resolva os nossos desafios. E por isso, não é, levantaste o véu sobre vários temas que qualquer uma destas pessoas aqui poderia começar a trabalhar na sua organização, incluindo não trabalhar à sexta-feira, podia ser uma solução, mas se tu tivesses que dar um conselho por onde começar destes temas todos, qual seria o primeiro dominó que devia ser derrubado? Talvez estamos sempre a voltar à primeira pergunta, o que tem piada. Talvez o primeiro conselho que eu daria era avaliarem o que é que a vossa equipa depende de vocês. Toda e qualquer decisão que vocês tomam, que podia ser a equipa a tomar, vocês estão a ser o bottleneck. Vocês estão a ser a pessoa que impede a equipa de ter autonomia. Vocês estão a ser a pessoa que traz lentidão à organização. A gente depois tem que beber uns copos porque isto está a ficar um bocado pesado. Mas a boa notícia é que é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Claro que nós temos muitas coisas na cabeça que nos dizem que não é. Às vezes é difícil. É difícil. Mudar de... Eu sinto-me que a minha identidade está ligada à forma como eu controlo a equipa. Mudar isto não é nada fácil. Até porque a própria equipa, entretanto, habituou-se e também não vai querer mudar. Mas quando se consegue mudar, quando baixamos o grau de dependência da equipa, o que é que vem? E esta é que é a parte positiva. Vem uma palavra que nas empresas faz toda a diferença. E essa palavra é agilidade. Quando as empresas são ágeis, o que é que significa agilidade? Agilidade significa, acima de tudo, a decisão é tomada muito mais abaixo na hierarquia. Quais são as consequências de uma empresa ágil? Responde mais depressa a um cliente? Resolve mais depressa um problema? Escolhe melhor em cada momento? Aproveita mais depressa uma oportunidade? E a velocidade é tudo nos negócios, não é? Durante muitos anos o slogan da PHC era Business at Speed. Mas só há velocidade quando há agilidade. E só há agilidade se a organização não depender de poucas pessoas. Como é que pomos a depender de poucas pessoas? Adotamos sistemas que já estão mais que estudados. Como é que isto se pode fazer? Portanto, queria terminar com esta nota de otimismo. Primeiro temos que querer. Depois, just do it. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Boas perguntas.